casamento. Falaremos aqui sobre os efeitos pessoais do casamento. Efeitos pessoais do casamento. Efeitos pessoais são os seguintes, olha só, são na questão do estado civil, por exemplo. O estado civil da pessoa se altera. Quem era solteiro passa a ser casado. Quem era divorciado, quem era viúvo passa a ser casado. Então muda o estado civil. A pessoa que era relativamente incapaz e se casa, ela adquire a capacidade plena através da emancipação decorrente do casamento. São efeitos pessoais. E nós temos ainda dentro dos efeitos pessoais os direitos e deveres dos cônjuges que estão previstos no artigo 1566, 1566, que são fidelidade recíproca, é um dever, né? Um direito e dever, é um dever, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de não cometer o adultério. Vida em comum no domicílio conjugal, que é a chamada coabitação, que ela é relativizada em razão das circunstâncias da vida moderna. A mútua assistência também é um dever e um direito recíproco entre o casal. E o respeito e consideração mútuos devem se tratar, devem se respeitar. A direção da sociedade conjugal, que diz respeito à administração da família, ela deve ser exercida pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. É o que diz também o nosso Código Civil, e ainda assim, ambos devem contribuir, devem concorrer com as despesas da vida em comum, independentemente de quem ganha mais ou quem ganha menos, independentemente também do regime de bens. Regime de bens, anota aí no seu caderno, a partir do artigo 1639, 1639. Regime de bens vai do artigo 1639 até o artigo 1688, 1688. Para falarmos em regime de bens, eu preciso entender o seguinte: o casal tem a opção de escolher um regime, já tem a opção. Se o casal não escolher nada, nós teremos a aplicação do chamado regime legal. Tudo bem? Então, já tem aqui uma ideia inicial. Como é que um casal escolhe um regime de bens? Se ele não quiser o regime legal, que é o regime da comunhão parcial, ele precisa fazer um documento preparatório. Que documento preparatório é esse? É o chamado pacto antinupcial. O pacto antinupcial é o documento que o casal deve fazer quando estiver escolhendo um regime diferente. Quais são os artigos que tratam do pacto antinupcial? Anotem aí, 1653 ao 1657. O que é o pacto antinupcial? Poderia dizer que é um negócio jurídico, bilateral, acessório, solene. Aí você fala, mas e aí? Bom, é bilateral porque se faz necessária a presença do casal, de ambos. Ele é acessório porque ele visa surtir efeitos ou proporcionar efeitos em um negócio jurídico principal. Qual que é o principal? O principal é o casamento. Então ele é acessório em relação ao casamento. Ele é solene porque tem forma prevista em lei. O nosso artigo 1653 fala que este pacto antinupcial deve ser feito por escritura pública. Se o pacto antinupcial não for feito por escritura pública, ele será nulo e será ineficaz se não houver o casamento dentro daquele prazo. Qual que é o prazo de validade do pacto antinupcial? 90 dias. No pacto eu posso colocar o quê? Posso colocar cláusulas referentes ao regime patrimonial, posso colocar quaisquer disposições que vão tratar daquela família. Quaisquer disposições, sim, desde que essa cláusula, essa disposição não esteja contrariando nenhuma norma de ordem pública. Se houver alguma infringência a uma norma de ordem pública, o pacto será nulo? Não, a cláusula será nula, tudo bem? Isso é o que diz o artigo 1655. Sobre regime de bens, o que mais nós precisamos saber ainda nas disposições gerais? Estou falando de regras gerais. Regras gerais é o seguinte: o regime de bens passa a valer
na data da celebração do casamento. Então, o pacto antinupcial eu faço antes, mas só vai valer, só vai surtir efeitos com o casamento, já que ele é acessório. Outra coisa interessante é a possibilidade de se alterar o regime de bens. A possibilidade de alteração do regime de bens está no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Este pedido só pode ser feito perante o juiz de direito. Este pedido deve ser consensual, feito por ambos. Este pedido deve ser feito com a comprovação de que não há prejuízo a terceiros. Este pedido ele será feito com a presença de um advogado, já que é judicial, e também com a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Que mais que eu preciso saber ainda sobre generalidade, sobre regras gerais dos regimes de bens? O que cada cônjuge pode fazer ou não, com ou sem a autorização do outro. Então, os artigos 1642 e 1643. Ele está dizendo nos dois, ele está dizendo que qualquer que seja o regime de bens, os cônjuges podem fazer independentemente da vênia conjugal, ou seja, da autorização do outro cônjuge. Eles podem praticar atos de disposição e administração necessários ao desempenho da sua profissão, eles podem administrar os bens próprios. Olha só, eu não posso confundir administrar com disposição ou atos de disposição. Administrar significa que eu estou alugando, que eu estou praticando atos de gestão. Agora, atos de disposição é quando aquele bem vai sair da minha esfera de patrimônio. Aí nós vamos ver essa situação no artigo 1647. Então, só essa ressalva aqui, não confundam atos de administração com atos de disposição. Então, eles podem comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, podem obter empréstimos para adquirir essas coisas também necessárias à economia doméstica, o que torna o outro cônjuge um devedor solidário. Então, mesmo que a obrigação, a dívida tenha sido contraída por apenas um deles, o outro passa a ser solidário. Nós sabemos que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes, e este é um caso de solidariedade que decorre da lei. O artigo 1647, esse artigo aqui, eu acho esse artigo muito importante para você entender bem a questão patrimonial. Quando você estuda direito de família, às vezes não só direito de família, mas faz uma mescla com direito das coisas, por exemplo, você precisa entender bem o artigo 1647. Ele fala o seguinte, o caput: ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Então eu já tenho uma regra e tenho uma exceção. Está dizendo que nenhum cônjuge pode, sem a autorização do outro. A exceção é a pessoa casada pelo regime da separação de bens. Segura aí então a ideia. O que um cônjuge não pode fazer sem autorização do outro? 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então ele não pode alienar, ele não pode vender, não pode doar bem imóvel. Mas e se a pessoa for casada pelo regime da comunhão parcial de bens e o bem for particular? Não pode sem autorização do outro. Mas o bem é dele, é um bem particular. Não pode sem autorização do outro. E também não pode gravar de ônus real, não posso dar em garantia. Posso dar em garantia sem autorização do outro cônjuge. Também não pode pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Aqui é uma situação em que o legislador estabelece um litisconsórcio necessário entre os cônjuges sempre que a ação versar sobre direitos reais imobiliários. Também não pode prestar fiança ou aval. Não pode ser fiador, não pode garantir, não pode ser aquele garantidor pessoal sem a autorização do cônjuge. Então eu não vou garantir o pagamento de um aluguel, ser fiador lá numa locação, sem que a minha esposa concorde, autorize. Também não posso ser avalista de um título de crédito sem que a minha esposa autorize. Também não pode fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura minha ação. Então, quando fala em doação, o legislador coloca uma ressalva. Ele permite a chamada doação remuneratória.
Doação remuneratória seria uma espécie de contraprestação para alguém que me prestou algum tipo de serviço. E o que diz o artigo 1648? Vocês viram que eu não posso fazer nada disso, então não posso vender um imóvel, não posso dar em garantia, mesmo que o bem for particular. Mas se eu quero fazer e a minha esposa não autoriza, não concorda, eu posso me valer do procedimento aqui previsto no artigo 1648. Eu vou pedir ao juiz que faça o suprimento da autorização. Então o juiz vai analisar. Caso a denegação tenha sido injusta, não há um motivo justo, o juiz pode conceder autorização para que eu pratique este ato. Tudo bem? E se eu praticar o ato sem autorização e fizer tocar para frente, eu vendi um imóvel sem assinatura. Mas como é que você faz uma escritura assim? Eu não sei, só sei que foi assim. Fiz a escritura, o pessoal do cartório lá, o tabelião de notas, falou nada, tocou, casado, tal, mas só assinou o vendedor sem autorização do cônjuge. Mandou para o registro de imóveis, o registro de imóveis registrou. Pô, mas pode isso? Sei lá, mas foi assim. Só sei que foi assim. E aí, este ato, ele é nulo ou é anulável? O Código Civil fala qual é a consequência legal deste ato. Ele fala assim, artigo 1649. A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável. Olha que trava-línguas, né? Tornará anulável o ato praticado, podendo outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Então percebam que este prazo é bastante grande. 2 anos depois de terminada a sociedade. Então o cara pega e faz um negócio com alguém. Por isso que é um risco para quem está comprando. Viu que o vendedor é casado, é imprescindível a anuência do seu cônjuge, que ele participe. Porque se não participar, eu vou ficar correndo o risco de uma ação que pedirá a anulação daquele negócio jurídico por 2 anos, 2 anos do fim do casamento. Então não está correndo prazo. Enquanto o casal estiver casado, não está correndo prazo. Então quando termina a sociedade conjugal. Então não é um negócio muito seguro, não é um negócio muito garantido. Muito bem, regimes em espécies. Olha, os regimes em espécie é o seguinte. Temos comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens é aquele regime pelo qual se comunicarão os bens adquiridos na constância do casamento, de forma onerosa. Esse regime está previsto no artigo 1658, olha, 1658 ao 1666. Foca nessa frase aqui, que você vai responder qualquer questão. Regime da comunhão parcial de bens é o regime pelo qual se comunicarão os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento, desde que não tenha uma causa anterior. Se eu entendi essa frase, eu entendo tudo. Então, quando eu falo que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, eu já estou afastando os bens que cada um já tinha antes de se casar. Quando eu falo que é de forma onerosa, eu já estou afastando os bens adquiridos por herança ou doação. Olha aí que legal. Você já vai sacando, então. E mais, e quando eu falo que esses bens não podem ter uma causa antecedente, então aquele bem que eu já comprei, já paguei, mas recebi agora a escritura, por exemplo, a causa é antecedente. Aquele crédito trabalhista, aquele direito, aquela indenização, aquele processo, aquele dano moral, aquilo que eu tinha um processo muito anterior e agora que saiu o processo depois do meu casamento, isso também não se comunica. Tudo bem? Então, se você pensar em tudo isso, pensou nessa regra, você não erra. Por exemplo, agora eu pego aqui um inciso e pergunto a vocês. As benfeitorias, por exemplo, as benfeitorias feitas em um bem particular. Quando eu falo que é um bem particular, eu já sei que é um bem que pertence a só um dos cônjuges. O bem particular não se comunica. Por quê? Porque é um bem que não foi adquirido na constância do casamento. Mas e as benfeitorias? As benfeitorias, sim. Por quê? Porque a benfeitoria ela tem gasto, foi feita de forma onerosa, então a benfeitoria sim. Então o cônjuge que é o proprietário do bem, ele vai ficar com o bem e com a benfeitoria, já que ela tem natureza acessória. Porém, indenizará
o correspondente à metade do valor dessas benfeitorias para o outro cônjuge. O regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal de bens está previsto entre os artigos 1667 e 1671. 1667 a 1671. Na comunhão universal de bens, a regra é a seguinte: é universal, tudo se comunica. Então, os bens que cada um tinha antes do casamento e os bens que cada um adquirir na constância do casamento serão divididos. Essa é a regra. A regra é: tudo se divide. Quais são as exceções? Exceções estão no artigo 1668. Estão excluídos da comunhão. Existe regra de exceção para a comunhão parcial de bens? Existe regra de exceção também. Aí você anota as regras de exceção. Lá na comunhão parcial de bens, as exceções estão no artigo 1659. Na comunhão universal, as exceções estão no artigo 1668. Então não se comunicam os bens, no caso da comunhão universal, bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Quer dizer, na comunhão universal só não se comunicarão as doações e as heranças que tiverem cláusula de incomunicabilidade. Agora, se for uma herança legítima, logo não decorreu de um testamento, não tem cláusula. E neste caso, haverá comunicação, mesmo com a herança. Tudo bem? Então, quando houver cláusula de incomunicabilidade, neste caso, não haverá comunicação entre os cônjuges. Os bens gravados de fideicomisso, que é uma espécie de substituição hereditária, né? Substituição em relação ao herdeiro testamentário. Eu vou atribuir o patrimônio a um sujeito chamado fiduciário e vou estabelecer que, por ocasião da sua morte, por ocasião do advento do termo, ou seja, de um determinado tempo, ou ainda pelo implemento de uma condição, que esta herança seja transmitida a uma outra pessoa que ainda não foi concebida, e essa pessoa ainda não concebida, que após qualquer uma dessas hipóteses, evidentemente ele deve já estar concebido, essa pessoa é denominada fideicomissário. Então, para quem não se recorda, nós estudamos o fideicomisso, a substituição fideicomissária, a partir do artigo 1951 do Código Civil, tudo bem? Então a ideia é só para você entender que há um ônus pendente sobre a coisa. Enquanto estiver pendente o fideicomisso, este bem também não entra na comunhão, no caso do regime da comunhão universal de bens. Dívidas anteriores ao casamento e doações antinupciais feitas por um cônjuge ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Então, esses são os pontos principais sobre o regime da comunhão universal de bens, que vocês vão dar uma lida depois nos artigos. Nós temos também o regime da separação de bens. Separação de bens, ele está previsto. Primeiro, antes de falar onde ele está previsto, eu preciso distinguir. Tem duas origens. Eu posso ter a separação de bens pela origem voluntária ou convencional, é aquela que decorre da vontade das partes. Então, o casal combinou. Aí eu vou pegar o artigo 1687 e 1688. E eu tenho também a outra origem, que é a origem legal. Então eu tenho a separação que decorre da vontade das partes e a separação que decorre da vontade da lei, da vontade do legislador. E onde está a separação obrigatória? No artigo 1641, 1641 do Código Civil. Então já sei as duas origens. O que eu preciso saber sobre separação? Separação é o seguinte: nada se comunica, nem o que cada um tinha antes e nem durante o casamento. Cada um tem a sua vida patrimonial distinta e separada. Ainda que eu tenha o regime da separação de bens, o que o legislador estabelece é que ambos devem contribuir com as despesas domésticas, exceto se o casal combinar alguma coisa diferente no pacto antinupcial. Quais são os regimes em que eu não preciso de um pacto antinupcial? Na verdade, os chamados regimes legais. Eu tenho um regime legal de origem, um regime legal tradicional, que é a comunhão parcial de bens. Se não for feito nenhum pacto, aplica-se a comunhão parcial. E eu tenho aquele outro regime legal que é imposto.
ele é imposto pelo legislador, que é o regime da separação obrigatória. Então fica essa dica aí. 2 regimes que não necessitam de pacto antinupcial. 1, comunhão parcial de bens. 2, o regime da separação de bens, regime obrigatório da separação. É um regime que é imposto, está previsto no artigo 1641. Quais são as hipóteses de separação obrigatória? Pessoas que não observarem as causas suspensivas, pessoas maiores de 70 anos e pessoas que dependerem de suprimento judicial para se casarem. Então essas são as hipóteses. Então já entendi tudo sobre separação de bens, nada se comunica, a separação pode decorrer da vontade das partes, se assim for eu preciso de um pacto antinupcial, ou ainda a separação pode decorrer de uma imposição legal. Aí neste caso não precisa de pacto antinupcial e as hipóteses estão lá no artigo 1641. E faltou falar sobre o regime da participação final nos aquestos. Esse regime da participação final nos aquestos está previsto no artigo 1672, a partir do artigo 1672 e vai até o artigo 1686. Até o artigo 1686, em síntese, são muitas regras, mas o que você precisa saber só para entender este regime aqui nessa nossa revisão, nessa explicação rápida, é o seguinte. Ele tem então o que? A incidência híbrida de 2 regimes. Nós teremos aqui o que? Durante a vigência do casamento, a separação de bens, quer dizer, a livre disposição do patrimônio de cada um, e após, na dissolução, teremos a comunhão parcial, a apuração dos aquestos, a apuração do acréscimo patrimonial que cada um teve em relação ao patrimônio do outro. Então é feita a perícia contábil para a apuração dos aquestos, dos bens futuros. Essa é a ideia mais simplificada do regime da participação final nos aquestos. Falamos sobre comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, participação final nos aquestos. Já sei que para fazer então um casamento pelo regime da participação final nos aquestos, também se faz necessária a lavratura de um pacto antinupcial. Um detalhe, uma observação importante é, no regime da participação final nos aquestos, eu posso fazer o quê? Estabelecer uma cláusula no pacto antinupcial autorizando a livre disposição dos bens imóveis particulares. É o que diz o artigo 1565. Então essa é mais uma exceção àquela regra do artigo 1647. 1647 fala que o cônjuge não pode vender sem autorização do outro, exceto na separação de bens. Aí eu coloco mais uma exceção, então. Ou no regime da participação final nos aquestos, se houver cláusula autorizando a livre disposição de bens imóveis particulares.